Procurando aqui na Bíblia Sagrada, a Bíblia dos pastores mercenários, enganadores, falsos profetas, religiosos, que se baseiam nela para ficarem ricos e milionários com a ideia, com a desculpa de que existe um diabo. Então eu estou procurando aqui na Bíblia a tal queda do Lúcifer, do diabo, do Satanás, do anjo caído. Hoje, dia 29 de julho de 2025, são 7h56 da manhã, o horário em que eu começo a gravação ou a gravar este vídeo para o meu canal, o Questionador Bíblico. Peço aí que você se inscreva, é chato, é enjoado, mas é bom lembrar que tem muita gente que assiste e de repente gosta, e principalmente você que é um questionador da Bíblia, que passou a questionar a Bíblia, os pastores, a sua igreja, a religião, você tomou ranço daquilo, se decepcionou, como eu, foi enganado, tá? Uma série de coisas aconteceu quando você passou a se questionar. Então se inscreva, comente algo a respeito, curta o vídeo, se você gostar, né, lá no final, segundo a sua avaliação, aí você curte. Se não gostar, segundo a sua avaliação, sua opinião, você pode também dar o seu dislike, tá bom? Eu coloquei assim, onde na Bíblia fala sobre a queda de Lúcifer? A Bíblia não descreve explicitamente uma única passagem que relate a queda de Lúcifer como um anjo caído. No entanto, passagens como Isaías 14, 12 ao 15 e Ezequiel 28, do 12 ao 19, são frequentemente interpretadas como referências a essa queda. Embora alguns estudiosos questionem essa interpretação, o Novo Testamento também menciona a queda dos anjos em passagem como 2 Pedro 2, 4 e Judas 1, 6, mas sem especificar detalhes sobre a queda de Lúcifer. E aí? Diga o que agora aí? Nós vamos ler. Então, em Isaías, diz, né? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que prostrava as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu nome, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das alturas e das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, todavia será precipitado ao inferno, no mais profundo do poço ou do Tártaro, inferno, Hades, profundo do poço, Tártaro, né? O lugar onde se queimavam restos de animais mortos ou até mesmo seres humanos. Essa passagem que fala de um rei babilônico que se exaltou é frequentemente interpretada de forma alegórica, relacionando a queda de um ser celestial devido ao orgulho. Precisa explicar que não existiu e não existe nenhum Satanás, nenhum diabo, Lúcifer, que caiu, e Lúcifer quer dizer filho da luz, uma coisa assim, ou Lucifer, né, que era denominado não o anjo caído, mas aquele a quem se diz, eu subirei ao céu acima do trono de Deus. Como é que alguém vai subir acima do céu se ele já estava lá no céu? Porque segundo os crentes, os pastores que enganam, dizendo que o diabo, houve uma guerra, uma peleja, esse episódio poderia ter acontecido já lá no céu. Essa fala aqui foi no céu. E como é que alguém escreveu isso aqui de um diálogo que está tendo lá no céu e não tinha seres humanos, cara? Ah, porque foi Deus que escreveu. Então por que ele não escreveu da mesma forma que escreveu os 10 mandamentos para Moisés? Que ninguém sabe também, é outra história, cara. Então, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Era ao rei, alguém, um profeta, sei lá, que está falando para ele, como é que tu caíste ou decaíste do céu, ou seja,
da tua altura. Céu é altura, elevado, altura. Então ele está perguntando como que caíste, estrela da manhã. E aí, se você for ver, quem é a estrela da manhã segundo Apocalipse? Não é Jesus? Jesus é a estrela da manhã. Se o Lúcifer, o diabo, Satanás é a estrela da manhã, então peraí, é Jesus que é a estrela da manhã, segundo a Bíblia, os crentes, os teólogos, ou é Satanás, que era chamado de estrela da manhã, filha da alva? Com aqui ao rei uma referência a ele que se levantava cedo, dedicado. E tu dizias no teu coração. Se ele dizia no coração, como é que quem escreveu aqui, o profeta Isaías, como é que Isaías sabia disso? Milhares de anos depois lá da queda, da briga que teve no céu, como é que ele escreveu? Porque Deus revelou e falou o coração dele. Conversa, cara. Aí ele diz, Isaías está dizendo, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas. Ele já estava lá no céu, porque segundo isso aqui, e essa queda, essa briga que teve lá no céu, conforme diz lá em Apocalipse, né? Houve peleja no céu, Satanás, Lúcifer, brigando com o arcanjo Miguel. Então, quer dizer, se ele já estava no céu, acima das estrelas, que diabo que ele dizia que ele subiria acima das estrelas? Já estava no céu. E aí, a gente parte do pressuposto, da premissa, voltando lá no início, no começo. Como que Satanás surgiu? Como que ele está dizendo que subiria ao céu, que se assentaria no trono, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu nome, e no monte da congregação me assentarei. Que congregação que tinha? Qual era a congregação? Era a dos anjos? Acima do monte da congregação. Se não tinha congregação, o rei está falando do que aqui? O rei não, Satanás, então. Sereis semelhante ao Altíssimo, todavia serás precipitado ao inferno, no mais profundo do poço. Era Isaías estava falando, aqui não tem nada de diabo, que teve demônio brigando, Satanás, um anjo. Se era ele lá já no céu brigando com Deus, Satanás, que trono, que congregação, que ele vai subir acima da congregação, que santuário, que estrela, que acima da estrela, se eles já estavam lá, não era no trono de Deus, a briga não foi lá entre eles, Deus não descobriu, fofoca não foi ali. Cara, leia um pouquinho, pense mais sobre isso aqui, ó, que não existe nenhum Satanás, Lúcifer. Aí o de Ezequiel diz assim, que é outra passagem que ele se baseia, que Satanás caiu, foi atirado do céu para baixo, foi lançado no inferno. E outra, se esse Satanás está no inferno, está preso, como dizem, e vai ser solto por 1000 anos, se esse cara está preso no inferno esse tempo todo, por que acontece essa desgraça e os crentes dizem que o diabo que matou, que o diabo que mata, que o diabo que rouba? Se ele está preso. Então ele é igual os chefes de facção, ele é igual os chefes de narcotráfico, os bandidos que estão presos, os líderes de facções estão presos, e de lá eles dão ordem aos seus bandidinhos aqui fora, porque ele não prendeu todos os demônios, ele só prendeu a Satanás e deixou os demônios soltos aprontando. É isso? Porque se ele foi lançado ao inferno, então ele está lá. O que ele vai fazer de lá para cá, se ele não tem poder algum? Qual é o poder que Satanás tem, se não foi dado a ele? Jesus disse que nenhum poder foi dado a ninguém mais, somente Deus tem o poder, a ele foi dado o poder, a honra e a glória. Qual o poder que Satanás tem de mover alguma coisa, entrar numa pessoa? Não tem poder, cara. Se todo é todo poder relacionado a tudo que ele pode fazer, não foi dado a Satanás o poder de entrar numa pessoa, porque todo o poder foi dado a ele, ou de colocar uma doença. Então pare e pense um pouco. A de Ezequiel diz, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, tá? O de Isaías fala de um outro aqui, eu não sei se é a mesma, né? Rei de Tiro. Assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito. Como é que um anjo tinha essa sabedoria? E perfeito em formosura. Estavas no Éden,
jardim de Deus. Todas as pedras preciosas eram a tua cobertura. A sárdia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e as tuas flautas. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Como que foi achado iniquidade no diabo, se ele está no céu? Se ele está no céu lá, como que foi achado, como que entrou o pecado no Satanás, no anjo que Deus criou? Se ele foi feito perfeito, como é que foi achado iniquidade? Iniquidade é uma falha, digamos, é uma falha, é um rabisco, é uma falha. Então, como é que ele diz que foste feito todo perfeito, criado? E como é que foi achado iniquidade no Satanás, no anjo? Perfeito eras nos teus caminhos. Como é que ele tropeçou? Como é que alguém que é perfeito tropeça? Se ele não tem natureza humana, cara, se ele não tem natureza, mentalidade humana, não tinha nada nesse mundo que o fizesse pecar. Como é que ele entrou orgulho lá no céu? Como é que Deus o fez para ele agora vir contra Deus, cara? Então foi desde o dia em que foste criado até que em ti se achou iniquidade. Peraí, estava no céu ou no jardim do Éden? Esse anjo aqui, esse Satanás, esse anjo que foi criado, ele andava ali no jardim do Éden com Adão e Eva, ou foi antes de Adão e Eva? E que pedras que ele andava? No ônix, na turquesa, no topázio, no diamante, no jaspe, na safira? Tinha tudo isso ali no jardim do Éden? Aí você vai dizer, metáfora, é simbólico, é figurativo. Pela moroidade do teu comércio, eu não entendi aqui não, moroidade, pela moroidade do teu comércio, o teu interior se encheu de violência. O diabo tinha comércio, o anjo já lá no começo tinha comércio, ele comercializava o quê? Rapaz, é um negócio do teu comércio, o teu interior se encheu de violência e pecaste. Por isso te lancei, profanado, fora do monte de Deus, e o querubim guardião te eliminou no meio das pedras afogueadas. Essa passagem que descreve o rei de Tiro também é vista por alguns como uma descrição de Lúcifer, antes de sua queda, devido à menção do querubim ungido e ao contexto de perfeição e beleza. Agora, pesquisa aí o que é querubim, tá? Pesquisa aí o que é querubim, qual o significado de querubim ungido. Era um rei, cara, era um rei. Aí eles usam essa passagem como um diálogo de algo que está acontecendo lá no céu de Deus, nas alturas, acima das estrelas, ou no jardim do Éden. Foi aonde? Foi no jardim do Éden ou foi no céu? Essa passagem que fala de um rei da Babilônia que se exaltou, a outra é do rei de Tiro. Pessoal, está na hora de acordar e despertar para isso aqui. Que tem um Satanás atentando, buscando, e que Deus está preso lá no inferno, mas atenta ainda. Foi lançado preso, estava preso, mas no diálogo lá do livro de Jó, foi Satanás ter com Deus numa reunião. Olha só, cara, teve uma reunião de principados, de anjos, e Satanás se apresentou, mas ele não estava preso. Deus deu custódia a ele, abriu uma exceção, soltou ele ali por alguns instantes para participar dessa reunião. Olha, eu fico doido, cara. Doido. Se não tem Satanás, não tem demônio. Não tem, isso é ideia, imaginação, malignidade do homem para criar essa figura há muito tempos atrás, para colocar medo do inferno, do diabo,
como ameaça para as pessoas darem dinheiro, dízimos e oferta nas igrejas, mas não tem. Está aqui. Leiam as passagens da Bíblia. Satanás está preso ou não está? Ah, mas tem uns anjos aí na Universal, quando supostamente manifesta alguém lá, porque é a indução da mente, né? A mente está perturbada com coisas exteriores ou interiores da pessoa e ela entra numa espécie de transe alucinógeno. A mente da pessoa se perturba por si só. Isso é mente, é mental, cara. Tem nada de espiritual, de demônio. Aí, supostamente, ela manifesta como uma entidade. Qual o teu nome? Lúcifer. Olha só, cara, o Lúcifer veio ali, manifestou na pessoa. Nesse mesmo horário de reunião, manifestam várias pessoas, né? Na reunião de terça-feira, do descarrego, ou sexta-feira, sempre muda. Aí na sexta-feira, manifestam várias pessoas, em várias igrejas Universal e outras. No mesmo horário, o pastor está perguntando, qual o teu nome? Lúcifer. Numa outra igreja Universal, de outro bairro, de outra cidade, de outro estado, no mesmo horário da oração forte para a manifestação de demônio, perguntam o nome do demônio, da entidade, é Lúcifer. São quantas pombagiras? Com todo o respeito às pessoas simpatizantes e frequentadoras dessas religiões, tá? E outra, a Universal, ela ofende mais essas religiões aí que tem fé nessas como entidades, que eu vejo como entidades ancestrais que as pessoas cultuavam. Se errado é certo, eu não sei. Mais errado é as igrejas evangélicas que condenam isso aí, usam como essas artimanhas. Então, são quantas pombagiras, quantos tranca-ruas, preto velho? É o mesmo? O Lúcifer que manifestou lá, manifesta aqui, é o mesmo? É quantos? É um? Ele tem o poder de estar em vários lugares ao mesmo tempo? Ah, rapaz, pelo amor, né? Então é isso aí. Tire as suas conclusões, dê a sua opinião, tá? Comente qualquer coisa e se inscreva mais uma vez. Peço, se você não chegou até aqui e não se inscreveu, e curta o vídeo se você gostou. Se não gostou, você pode também dar o seu dislike. Valeu? Forte abraço, até o próximo vídeo.